Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a bola de ouro e sobre Rafinha, né? Já comentei sobre a vitória dos Mano Dembélé, que eu achei muito legal, bacana. E assim, o cara que eu tava torcendo pra ganhar, né? Não só porque é brasileiro, mas porque pra mim foi o melhor jogador do mundo na temporada passada. Rafinha não ficou nem no top 3, ficou em quinto, atrás do Salah, que morreu na segunda metade da temporada, justo dizer isso, né? E, assim, a queda de desempenho dele fez falta contra o PSG do Dembélé, né? Tipo lá nas oitavas da Champions, precisava do Salah, o Salah foi mal nos dois jogos. Na Copa da Inglaterra também não fez a diferença, e na Premier League também, né? Tipo, o Arsenal como rival ali na luta pelo título foi muito fraco, né? O Arsenal sofreu e suou para passar de 70 pontos, enquanto o Liverpool ali fazendo uma campanha que era até inferior que City e Arsenal tinham feito em 23, 24, né? Foi campeão ali com antecedência. Mas, óbvio, méritos ao Salah, jogou uma barbaridade na primeira metade de temporada, era o favorito a bola de ouro até aquele ponto, mas o nível deu uma caída legal, não à toa, assim. Muita gente esperava que ele deixasse o recorde muito para trás, e não foi o caso, né? O Salah, com o recorde somando gols e assistências, passou um pouquinho apenas do recorde, e, assim, o fim de temporada dele foi decepcionante. O Vitinha é engraçado que ele nunca estava sendo cogitado, né? E não, eu acho até justo que ele receba ali uma vaga até no top 5, porque é um jogador surreal, muito bom. Foi um dos pivôs para esse meio-campo do PSG saltar de patamar, mas à frente do Rafinha? Não, né? E assim, a bola de ouro já tem muito tempo que ela no final beneficia o atacante, né? Porque o atacante, né, ele é o cara que marca os gols, ele é o cara que tá nos holofotes, né? O zagueiro, o meio-campista, esse cara se ferra, né? Entende? Esse cara é o trabalho do braçal que tá dando tudo de si o tempo todo, né? E se você não tem uma narrativa muito michuruca, como é o caso do Rodri do Fair Play, entende? Ou se o cara não é uma máquina de marcar gols mesmo saindo do meio-campo, fica difícil demais para ele, né? Porque assim, quando você dá uma assistência maravilhosa, como o De Bruyne já fez várias vezes, no final o holofote vai mais pro cara que fez o gol, entende? É muito chamativo, gols chamam muita atenção, isso tem um peso muito grande. E faz muito tempo que um cara, tipo assim, foi o Rodri, né, e o Modric, né, mas foram, vou falar a verdade, tipo, um zagueiro, por exemplo, o Cannavaro foi o último, né? E, assim, essas do Modric e essas do Rodri, vamos ser sinceros, não foram grandes bolas. E eles já tiveram oportunidades de premiar meio-campistas, né? De premiar até mesmo goleiros, como foi o caso do Manuel Neuer, os zagueiros, como é o caso do Van Dijk, mas não fizeram porque é um prêmio de narrativas. E o Rafinha sofre do aspecto de que, assim, a narrativa pra ele, né? Eu fico pensando aqui, e se o Barcelona tivesse ganhado a Champions, né? O cara, ele igualou o recorde do Cristiano Ronaldo, né? De participações pra gol na Champions League. Isso é histórico. Entende? Ele tava marcando gol em quase todos os jogos. Assim, acho que só deixou de participar para gols na Champions em um jogo. Todos os restos ele participou, sendo assistência ou gol. Então ele jogou bem basicamente todos os jogos da Champions. Ele teria marcado o gol da vaga pra final, naquela virada contra a Inter. Depois a Inter foi lá e fez o terceiro gol e o jogo foi pra prorrogação e o time italiano acabou levando o melhor. Mas, assim, isso é só pra mostrar o que o Rafinha fez. Ele pavimentou muito do caminho do Barcelona até a semifinal e quase levou o time à final com aquele gol. E aí, assim, ele foi eleito o melhor jogador do Barcelona na La Liga e também eleito pela La Liga o melhor jogador da competição. Assim, por onde ele passava, ele estava sendo eleito o melhor jogador. Ele ganhou, acho que a Copa do Rei também, acho que foi eleito o melhor jogador da Copa do Rei, não sei, agora me corrija se eu estiver errado, mas, cara, é uma temporada muito boa, mas no final, o apelo midiático do Rafinha é baixo. Isso conta no Brasil, gente. O Brasil fez campanha pro Rafinha ser bola de ouro igual o Vinícius Júnior? Não fez, gente. O Vinícius Júnior já é um cara com hype, né? Desde a época de Flamengo, quando vai pro Real muito cedo. O Rafinha não fez essa trajetória. Ele fez a trajetória de lá ter futebol português pro Sporting. Se não me engano, ele foi pro Rennes. Aí ele foi o contrário, do Rennes pro Sporting, né? Mas aí ele vai pro Leeds. E se não me engano, acho que ele chega, não sei se já na segunda divisão, ou vai na primeira mesmo, né? É um dos heróis para evitar que o Leeds caísse naquela temporada, eventualmente acabou caindo. E aí tem uma transferência que antes era pro Chelsea, só que ele lutou pra ir pro Barcelona, que era o sonho dele. E assim, ele também tem uma coisa que pode ser, não acho que foi no nível do Dembélé de volta por cima, porque no final ele não era um cara considerado um talento geracional, como é o caso do Ousmane Dembélé, né? Mas que na época do Dortmund todo mundo achava que seria um dos melhores do mundo, acabou sendo hoje, né? Mas colocando aqui o Rafinha, é um cara que chegou com um hype ok, entende? É um jogador que vem para agregar e não chegou para ser a estrela do Barcelona. Naquela janela, a estrela era o Lewandowski e
assim, o Rafinha começou mal no Barcelona, sofrendo para marcar gol, para dar assistência. Pouco a pouco ele foi melhorando, se tornando um jogador cada vez mais decisivo. Então, ele vira hoje, né? Tipo, a temporada passada é que ele se estabelece oficialmente como talvez um jogador de primeira prateleira e uma estrela do futebol mundial. Mas mesmo assim, ele não recebe esse endosso todo, né? Você acha que a empresa fez uma campanha grande assim pelo Rafinha? Não fez. E isso não é só na Espanha, é aqui no Brasil. E a imprensa espanhola, gente, ela vai lutar por quem ser o bola de ouro dentro do Barcelona? O espanhol, a joia da seleção deles e do seu grande clube de Barcelona, né? É espanhol, Real Madrid, mas é assim, aí, eu tô mexendo no Vespiro. Mas, assim, eles vão fazer campanha pra quem? Pro Lamine ou pro Rafinha? É sempre o Yamal, gente. Assim, é o hype, é a narrativa. E assim, eu não tô querendo dizer que o Rafinha é melhor jogador que o Yamal, não acho. Eu já falei isso até no vídeo. O Yamal é o melhor jogador dos três ali que, pra mim, eram os favoritos da bola de ouro. Rafinha, Dembélé e Yamal. Mas não é disso que se trata a bola de ouro. Ou não deveria ser. A bola de ouro se trata de quem foi o melhor jogador da temporada. E é por isso que o Van Dijk deveria ter ganhado naquele ano. É por isso que o Lewandowski era pra ter ganhado 2 bolas de ouro. Não é só a de 2020 que, né, na pandemia não teve. A de 21 era pra ser dele também. Assim, nada me tira da cabeça. Aquilo ali pra mim é um assalto até pior que o do Vinícius Júnior, porque a temporada do Lewandowski, assim, ela não é pouco melhor do que a do Vini. A 2020 é uma sacanagem. Pra mim é uma das maiores temporadas da história do futebol de um jogador. Para pensar, o Lewandowski, não sei se foi 21, ele marcou 69 gols. É o número do Cristiano, melhor número da carreira do Cristiano Ronaldo. Ele igualou esse nível. Era nesse nível de futebol que o Lewandowski estava jogando. E assim, eu falo aqui, se fosse o Messi jogando essa bola toda, em 2020 eles davam um jeito de fazer a bola de ouro, entregava a bola pra ele. Se eu não tivesse naquele ano, no ano seguinte, tá aqui 2 bolas de ouro, porque é narrativa. E aí a narrativa do Rafinha acaba sendo eles transformam ele talvez no Scottie Pippen do Barcelona, que é bizarro, entende? Sabe o que acontece, né? A gente fala muito disso, né? Teve aquele título do Kevin Durant e do Stephen Curry lá no Golden State. Aí ficavam tentando decidir quem era a estrela, né? E o Kevin Durant, por muito tempo, foi mais midiático. O Stephen Curry, ele não começou uma estrela igual o Kevin Durant, né? Ele foi pouco a pouco melhorando. Aí começou a temporada que ele virou esse... Tipo, já era muito bom em bola de 3, né? Mas teve um momento que ele começou a arremessar sem parar e as bolas continuavam caindo sem parar, né? E aí o cara se transformou no que hoje é, assim, ao lado do LeBron James, a maior estrela da liga. E assim, a questão é, o Durant, por muito tempo, foi considerado a estrela daquele negócio, e o Durant não tinha aquele título, etc. Aí quando a gente analisa as estatísticas, né, tipo, o Durant não recebeu uma marcação, acho que dupla, durante todo aquele Finals, né? Enquanto o Stephen Curry o tempo todo estava marcado por 2. Então, assim, muito do desempenho do Durant ter sido maravilhoso era porque o Stephen Curry puxava a marcação e tinha um medo da bola de 3 dele. Então, esse perigo duplo beneficiou muito o Durant. E mesmo assim, o Stephen Curry produziu números parecidos, né? Então, eu não tô querendo entrar aqui no debate de basquete, só quero dizer que existem narrativas para tudo, que vão pavimentar o caminho de melhor para um e melhor para outro. E pra mim, assim, o Rafinha, ele é um cara que tem que ter orgulho da temporada que fez, mas é justiça pra ele, é um top 3, entende? Eu acho absurdo que ele esteja atrás do Yamal sem nenhum tipo de questionamento, entende? Tinha que ser mais veemente, tá? Sério? Ah, porque o Yamal encantou mais, gente. Cara, não é sobre encantar. Assim, se é assim o João Félix, olha, ele encantava muita gente com os dribles dele, né? E assim, ok, tipo, eu até merecia comparar, né? O Yamal é 1000 vezes mais jogador, mas assim... A prêmio tinha que ser sobre quem foi o melhor jogador, entende? A única estatística que o Yamal ficou à frente do Rafinha é dribles certos, ok. Mas ele é um ponta, né? Tipo, e o Rafinha jogou mais de 10, jogou de falso 9, às vezes jogou de ponta pelo lado esquerdo, né? Mas a função é diferente, nem todo mundo tem que se destacar driblando. Se for pro drible, coitado do Lewandowski, né? Então, assim, o Rafinha, ele, como eu disse, foi o melhor jogador do Barcelona na Champions, foi o melhor jogador do Barcelona na La Liga, foi considerado o melhor jogador na Copa do Rei. E onde o cara acaba? Em quinto. 3 posições atrás do Yamal sem um questionamento. É bem frustrante, né? E assim, o engraçado é pensar que essa narrativa do Rafinha não ser o bola de ouro já tinha caído antes mesmo do Barcelona ser eliminado nas semifinais da Champions. E ele ainda era o melhor jogador disparado em termos, estatisticamente falando. Então, é narrativa, gente. Assim... Me parece assim, pro Rafinha ser bola de ouro, ele teria que fazer uma temporada melhor do que essa. E essa temporada, gente, ele participou para 60
e 4 gols, acho que 62 gols, né? Em 64 jogos no completo, 38 gols, 24 assistências, assim, obscenidades de temporada. E o cara nem assim entrou no top 3, não é quem não ganhou, nem no top 3 ficou. O cara, acho que foi o cara que participou por mais gols na temporada inteira. E o cara é quinto. Até fico feliz que ele ficou à frente do Mbappé, mas atrás do Salah pra mim já foi revoltante. Ah, porque o Salah ganhou a Premier League, o Rafinha ganhou a La Liga, assim, e foi mais longe na Champions, foi melhor na Champions. Então, é frustrante, mas não dá pra ficar chocado, entende? Não vou ficar aqui falando, nossa, estou chocado, né? E pra mim, assim, o top 3 era o mínimo pro Rafinha. Eu já ia ficar indignado dele ser o terceiro, mas o quinto lugar, pra mim, eu não queria acreditar que ele tava fora do top 3. É só isso que eu queria ali depois, né? Porque é desrespeitoso, né? Porque passa a mensagem, assim, de que o atleta que não tem o hype, que não tem a mídia, né? E a verdade é, o Rafinha nunca vai ter mais hype, mídia do que o Yamal. A verdade é, ele é mais velho, ele já tem muito mais anos de carreira, só virou estrela agora, né? Ele nunca vai ter a visibilidade do Yamal. Então, pra ele conseguir, vai ter que fazer o dobro do Yamal e talvez não seja o suficiente. Então, é complicado. De qualquer jeito, sim. É uma temporada fantástica, eu espero que ele seja muito importante para a seleção brasileira, né? Agora que está nesse período com o Carlo Ancelotti, viu muito pouco ainda, não deu nem tempo do Rafinha mostrar o que ele pode impactar a seleção. Ainda tem muita coisa para acontecer lá, só espero isso, né? Que o Rafinha seja muito importante, que a gente precisa dele lá para a Copa do Mundo, ele pode ser um jogador que nos ajuda bastante. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.